verdade, nosso grupo ficou responsável por desenvolver um gel com ácido tranexâmico para o tratamento de melasma em pele morena. Bom, falando brevemente do melasma, é uma condição caracterizada por hiperpigmentação na pele da face exposta ao sol, principalmente nas regiões de bochecha, testa, nariz e regiões supralabiais. É uma condição dermatológica comum e com tratamento muito difícil e pode influenciar negativamente a qualidade de vida do paciente por causar sofrimento psicológico e social. Os mecanismos ainda não são tão esclarecidos para a formação do melasma, mas existe uma teoria de que a luz ultravioleta aumenta a atividade da plasmina nos queratinócitos, o que leva ao aumento dos mediadores estimulantes dos melanócitos, como ácido araquidônico e o hormônio estimulador dos alfa-melanócitos. O melasma está comumente associado à gravidez, alterações dos hormônios uterinos ou ovarianos, contraceptivos orais, hepatopatias e uso de drogas cosméticas. Bom, tradicionalmente, um dos pilares para o tratamento do melasma é os agentes clareadores tópicos e associado à fotoproteção rigorosa. Então, a gente traz hoje o ácido tranexâmico, que possui atividade clareadora e tem sido muito pesquisado para o tratamento do melasma. O ácido tranexâmico é um aminoácido sintético derivado da lisina e ele vai agir na via plasminogênio-plasmina. Eu vou entrar um pouco mais em detalhe agora, vou falar sobre o mecanismo de ação mais certo do ácido tranexâmico e aí vai ficar um pouco mais claro. Então, mais em detalhes nesse mecanismo de ação, essa é uma imagem que a gente retirou de um dos artigos que utilizamos como fonte de estudo, e essa imagem explica muito bem como alguns agentes tópicos agem no tratamento do melasma. A gente tem aqui o niacinamida, retinol, corticosteroides, o ácido tranexâmico, e é aqui que a gente vai focar a nossa atenção. Lembra que quando eu falei sobre o mecanismo de formação do melasma, eu citei que a luz ultravioleta aumentaria a atividade da plasmina nos queratinócitos? E essa atividade, levaria a um aumento dos mediadores estimulantes de melanócitos. Então, o ácido tranexâmico, ele vai inibir o ativador do plasminogênio-plasmina, interferindo nessa via, aqui, nessa via aqui de plasminogênio-plasmina, que é a via de formação do melasma. Ele vai diminuir os fatores melanogênicos, como as prostaglandinas, ácido araquidônico, o fator de crescimento de fibroblastos e o hormônio estimulante de alfa-melanócitos, aqui esse alfa-MSH. E inibindo esses fatores melanogênicos que são os responsáveis por formar o melasma, o ácido vai diminuir a hiperpigmentação. Bom, o nosso público-alvo são peles morenas e negras, e agora a Franciele vai falar um pouco melhor sobre a nossa formulação. Bom, para a nossa formulação, como agente gelificante, a gente escolheu o polímero polissacarídeo biodegradável, que é obtido por biotecnologia, a partir de culturas celulares de esclerótise host. Esse aqui é o método de produção, a partir da biotecnologia, no qual a gente obtém um pó puro aqui com alto teor de pureza. Esse aqui é a fórmula estrutural do polissacarídeo, e o que nos levou a escolher esse agente gelificante é a capacidade dele formar um gel aquoso não iônico e ser muito estável, inclusive em altas temperaturas, que é acima de 100 a 120 graus Celsius. Estável também em ampla faixa de pH, que pode ser de 2 até 11. Ele é estável na presença de vários sais, eletrólitos, álcool e solventes orgânicos. Ele confere também toque macio e suave e sem pegajosidade, já que é um dermocosmético, é o que a gente espera. A concentração residual utilizada para o agente gelificante é de 0,25 a 2%, que pode doar uma viscosidade de cerca de 60 a 12 mil centipoares. Ele também possui a capacidade de estabilizar e emulsificar óleo, mesmo não sendo um agente tensoativo. Ele tem algumas instabilidades, como, por exemplo, ele pode sofrer reversão da ação gelificante em temperaturas menor do que 7 graus Celsius, ou maior do que 135 graus Celsius. Ele também pode sofrer desnaturação em pH maior do que 13 e em soluções alcalinas maior ou igual que 0,25 mols de hidróxido de sódio com dimetil sulfóxido. Ele também possui algumas outras funções farmacotécnicas, atuando como agente suspensor em suspensões. Ele também pode prevenir a coalescência e dar estabilidade para emulsões, embora não seja um agente tensoativo. Sobre o nosso ácido tranexâmico, que é o nosso IFA, eu achei na farmacopeia britânica que a aparência dele é um pó cristalino branco, ou quase branco. Ele é solúvel em água e ácido acético glacial. Ele é praticamente insolúvel em acetona e etanol, 96%. O peso molecular dele é de 137,91 gramas por mol. E o ponto de fusão dele é bem elevado, que é acima de 300 graus Celsius. E lá tem uma indicação que ele deve ser conservado longe da luz e da umidade. O propileno glicol é bastante conhecido por nós já. Ele é um líquido incolor, viscoso e inodoro. O ponto de fusão dele é de menos 59 graus Celsius.
Ele é miscível com acetona, cloroformo e etanol 95%, glicerina e água. Ele não miscível com óleo mineral leve ou óleos fixos. Ele é incompatível com reagentes oxidantes fortes, como o permanganato de potássio, e ele também possui outras funções farmacotécnicas. Conservante antimicrobiano em maiores concentrações, desinfetante, plastificante, solvente e estabilizador para vitaminas, além de várias outras que já foram citadas. Nós escolhemos também a niacinamida, que é um pó cristalino branco, ou em cristais incolores, inodoro ou com suave odor característico, possui solubilidade em 1 parte para 10 partes de água quente e é solúvel em clorofórmio e éter. Ele é incompatível com álcalis e ácidos minerais, e dentre as funções farmacotécnicas dele é que ele fortalece a barreira cutânea, ele tem poder de hidratação, ele tem efeito iluminador e clareador, atua também como antioxidante e ajuda a controlar a oleosidade excessiva na pele. Em vários estudos, demonstrou que tem associação com ácido tranexâmico, inclusive potencializando o mecanismo de ação, que é clarear. O nosso agente quelante é o edetato disódico, que, dentre as características físico-químicas, apresenta pó cristalino branco, sem odor e com sabor ligeiramente ácido. Ele é higroscópico, possui pH entre 4,3 até 4,7. O ponto de fusão dele é de decomposição a 252 graus Celsius. O ponto de congelamento é de 0,14 graus Celsius. E ele é praticamente insolúvel em clorofórmio, éter, ligeiramente solúvel em etanol e solúvel em 1 parte para 11 de água. Esse aqui é mais ou menos o mecanismo de ação de como atua o nosso agente quelante, no qual, após ele capturar, sequestrar um metal, ele vai formar essa conformação aqui. E ele também possui outras funções farmacotécnicas, principalmente como anticoagulante, que, dependendo da concentração, serve para exames bioquímicos in vitro e também para transfusões sanguíneas. Ele possui incompatibilidades com agentes oxidantes fortes, base fortes, íon metálicos e ligametálicos. O nosso primeiro agente conservante é o metilparabeno, que é um pó cristalino branco, sem odor e higroscópico. Ele é pouco solúvel em etanol, ele é parcialmente 50% solúvel em água, que significa que em 1 parte dele é solúvel em 2 partes de água, e praticamente insolúvel em óleos no geral. O pH pode variar de 9,5 a 10,5, o ponto de fusão é entre 125 e 128 graus, e ele possui incompatibilidades, como, por exemplo, na presença de surfactantes não iônicos, alginato de sódio, sorbitol, atropina, óleos essenciais, e também ele pode ser absorvido por plástico, e também sofrer hidrólise por ácidos fortes e bases fracas. O nosso segundo agente conservante é o propilparabeno, que tem um peso molecular de 180,2 gramas por mol. Ele é pó cristalino branco, sem odor e gosto. A solubilidade é que ele é praticamente insolúvel em água e óleo mineral, solúvel em acetona, etanol e propileno glicol. Ele possui incompatibilidades muito semelhantes ao metilparabeno, que já foi citado anteriormente. O ponto de ebulição dele é de 295 graus Celsius e ele é indicado a aquecer até 140 graus Celsius. Ele possui um efeito sinérgico, como o metilparabeno, como agente antimicrobiano. Essa aqui é a estrutura do propilparabeno. Enfim, nossa formulação ela é composta de 1% do polímero esclerótico GAN. Nós escolhemos essa concentração para a nossa formulação não ficar tão viscosa. Nosso IFA é o ácido tranexâmico, que vai conferir a hipopigmentação. A faixa usual é de 3 a 5%, sendo que 3% é indicado para formulações nas quais, na forma de creme ou solução oral. Também temos o propileno glicol, que vai atuar como agente umectante. Nós escolhemos a faixa de concentração de 5%. A niacinamida, a faixa usual é de 1,5% até 5%. Nós escolhemos essa faixa para ela atuar principalmente como hidratante e iluminadora, e também potencializar um pouco a função do ácido tranexâmico. O EDTA, nós escolhemos a maior faixa usual como agente quelante para evitar instabilidades no sistema, na formulação. Também escolhemos a maior concentração para o metilparabeno e para o propilparabeno, justamente para evitar instabilidades. Ambos são agentes conservantes que possuem efeitos sinérgicos se combinados. Eu coloquei aqui que ele é principalmente contra bactérias gram-positivas. O propilparabeno também tem ação principalmente contra bactérias gram-positivas, e a água destilada para hidratar o nosso polímero e também para ser o veículo que seja suficiente para a quantidade necessária que vamos falar em seguida. O nosso gel agora, né? Vou falar um pouco sobre o método de preparação. Primeiramente, né? Meu nome, eu sou o Carlos. E o nosso gel, a preparação do nosso gel consiste nas seguintes etapas. Primeiramente, eu vou dissolver os componentes propileno glicol e propilparabeno, porque para que o meu conservante ele venha fazer parte da formulação, eu preciso previamente dissolver ele no propileno glicol.
Posteriormente, eu vou dissolver os componentes da formulação, EDTA, metilparabeno, e adicionar a mistura da etapa anterior, aquecendo até 60, 70 graus. Ou seja, eu vou misturar aqui o meu quelante, meu outro conservante. Por que eu vou juntar os dois conservantes? Porque justamente para ampliar a faixa de conservação de microbiano. E a questão do aquecimento é muito importante porque géis, o preparo de géis com água em temperatura menor que 20 graus, a viscosidade ela não fica adequada. Então, esse aquecimento ajuda na viscosidade do produto final. Posteriormente, eu vou adicionar o polímero aos poucos, em agitação contínua, até a obtenção da viscosidade desejada e coloração esperada, um amarelo mais claro, essa coloração. Por causa do polímero. Um gel preparado com polímero, com o nosso polímero, né, na concentração de 1%, ele permanece perfeitamente estável com a adição da quantidade proposta de propileno glicol. Essa característica deste polímero, ele permite que, quando eu coloco ele em uma concentração entre 0,25% a 2%, ele permite o quê? A obtenção de um gel com viscosidade ampla, ou seja, permite que eu prepare uma formulação com diferentes características de géis. Pode ser sólido, pode ser fluido, dependendo da necessidade do formulador. Posteriormente, eu vou resfriar até a temperatura ambiente, adicionar o ácido tranexâmico, que é o nosso IFA, e depois adicionar a niacinamida previamente solubilizada em água quente. Essa questão aqui, na concentração 1:10, ou seja, a cada uma parte de niacinamida, vão ser 10 partes de água. A niacinamida, por ser um pó, ela precisa ser solubilizada, e a água que ela será solubilizada será água quente. Uma coisa interessante também a se falar, um ponto importante, é a respeito do ácido tranexâmico. Por quê? Ele é fotossensível. Então, no invase, na hora de preparar a embalagem, né, do nosso gel, precisa tomar essa questão para evitar reação de fotossensibilidade, né? Evitar reações de degradação devido à fotossensibilidade do ácido tranexâmico. Bom, sobre a discussão, nós gostaríamos de salientar a escolha do polímero, que foi baseada na estabilidade que o polímero pode doar para a nossa forma farmacêutica, já que ele não é iônico e ele também sofre poucas influências de íons. Ele tem uma ampla atuação em questão do pH e ele também não requer neutralização. Em alguns estudos clínicos randomizados em relação ao ácido tranexâmico em comparação com a hidroquinona, demonstraram que ambos têm eficácia semelhante. Além disso, o ácido tranexâmico se demonstrou ser mais eficiente em questão de efeitos adversos, no qual um estudo com 39 pessoas demonstraram que cerca de 76,9% das pessoas não tiveram nenhum efeito adverso com o uso do ácido, enquanto a maioria, cerca de 51,3%, apresentou efeitos adversos com o uso da hidroquinona mais dexametasona. Dentre as possíveis melhorias, achamos a possibilidade de uma formulação liposomal no tamanho de 250 a 500 nanômetros, não menos do que isso e não mais do que isso, que possibilita a permeação e a penetração da forma farmacêutica e, consequentemente, do ativo de interesse na região epidérmica, onde vai acontecer o nosso mecanismo de ação ideal. E sobre essa possível melhoria, foi demonstrado que é necessário a concentração de 5% do ácido. Como limitantes e desafios, nós consideramos um desafio o coeficiente de partição ideal para obter a permeação até a camada basal sem atingir a derme e, consequentemente, ter o efeito sistêmico. A concentração ideal também do ácido tranexâmico para a pele morena, para não ter focos e regiões com hipopigmentação excessiva, para garantir a uniformidade da cor por todo o rosto da pessoa. E na literatura cita que é necessário usar cerca de 2 vezes por dia o ácido tranexâmico. Então, é necessário salientar para os usuários que durante o uso matutino deve ser feito o uso concomitante com protetor solar e o mesmo deve ser retocado ao longo do dia. Essa foi a nossa bibliografia, nossos artigos utilizados, nossos sites e outros. Obrigada pela atenção.